Fala, galerinha da primeira série. Vamos lá gravar mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai falar do módulo 11, tá bom? Essa videoaula, ela já é da apostila 3. Eu acredito que vocês não tenham recebido a apostila 3 física. Mas para acompanhar as aulas, você pode acessar o aplicativo da Eleva, né, que é a editora do material didático. E lá você vai conseguir acessar essa apostila, tá bom? Então vamos lá falar agora da geografia 1, né, no módulo 11, beleza? Aqui. Show de bola. Galera, continuando aí, ó, com a climatologia, tá? Agora a gente vai falar de um elemento que é muito comum em provas, em concursos vestibulares, militares e civis. É muito comum você ver esta imagem aqui. Deixa eu mostrar exatamente qual é. Esse bendito gráfico aqui que apavora e assusta estudantes ao redor do planeta, né? Tem muito aluno meu que olha esse gráfico e já começa a chorar, já começa a rezar, pelo amor de Deus, né? Pavor da geografia são sempre os gráficos, não é verdade? Todo mundo tem medo dos gráficos nas provas de geografia. Mas, galera, não tem mistério. Isso aqui é uma receita de bolo, tá? É simplesmente uma interpretação desse gráfico. Sabendo interpretar o gráfico, você consegue resolver qualquer questão relativa a esse tema, né? Os climogramas. Primeiramente, vamos lá. Para a gente finalizar esse conteúdo, vamos falar aí dos climogramas. Então, esses elementos gráficos aqui que eu mostrei para você, tá bom? No que é composto o climograma? Bom, o climograma é composto por dois elementos principais. O primeiro deles são essas barrinhas e o segundo deles é essa linha, tudo bem? As barrinhas correspondem ao índice de precipitação, ou seja, volume de chuvas, tudo bem? A linha corresponde à temperatura. E aí, em cada um dos lados do seu climograma, você vai ter a sua escala, né? Então, aqui, por exemplo, você tem a escala de precipitação, que está indo de 0 até 400 milímetros, tá? E do outro lado, você tem a escala de temperatura, que está indo de 0 até 40 graus Celsius. Beleza? Por que a chuva é medida em milímetros, né? É a unidade que é utilizada para a gente representar a chuva em determinado local. Então, quando a gente fala, na cidade do Rio de Janeiro, choveu 2 milímetros em uma só noite, choveu 150 milímetros em um único dia. Isso é um volume absurdo, né? Um volume imenso de precipitação. Então, assim, esse volume em milímetros, ele representa o volume da chuva, né? A quantidade de água que foi despejada da atmosfera. Tá bom? E a temperatura é a temperatura que o ar atinge. Enfim, atinge aí ao longo do dia. A questão é, esse gráfico, ele representa o quê? Um dia, um mês? Não, ele representa um ano. Ok? Por que eu estou falando um ano? Olha aqui embaixo, ó. Bem aqui. Cada barrinha dessa corresponde a um dos meses do ano. Janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá aqui embaixo a letrinha correspondente ao mês, né, que ela está sendo, que essa barrinha está representando. Então, a gente observa o seguinte, né, que nesse climograma aqui, especificamente, a gente tem, durante o mês de janeiro, uma precipitação que chega perto dos 300 milímetros, uma precipitação alta. Durante o mês do ano, a precipitação já cai ali para próximo dos 150 milímetros, ou seja, cai pela metade. A temperatura, ela segue ela fica oscilando entre 20 e 30 graus ao longo do ano inteiro. Sendo que nos meses de março até maio, você tem um pico de temperatura. Nos meses de junho até setembro, você tem uma queda. E depois, nos meses de outubro até dezembro, você tem outra alta de temperatura. Então, eu consigo interpretar que nessa cidade, que no caso aqui no mapa, né? No climograma está sendo representado como a cidade de Singapura, eu consigo dizer que é uma cidade que tem temperaturas elevadas no início e no final do ano, temperaturas mais baixas no final do ano, e que o índice de precipitação ele se mantém estável ao longo de todo o ano, porque você vê que as barrinhas variam um pouco na maior parte dos meses. Somente nos meses de novembro, dezembro e janeiro, você vai ter uma alta da precipitação. Tá? Então, olha quanta informação eu consegui captar utilizando simplesmente esse.
Galera, é por isso que os gráficos são tão importantes na geografia. Porque através deles eu consigo passar um volume de informações muito grande com um único elemento gráfico, tá bom? Então, quando a gente fala de climograma, nós estamos falando, vamos colocar vou utilizar a definição à risca, né, do que é um climograma. São elementos gráficos utilizados para demonstrar as variações de temperatura e precipitação ao longo do ano em uma relativa localidade, tá bom? Todo clima que existe no planeta tem o seu próprio climograma, né? Os climogramas, eles estão aí, representam todos os climas do nosso planeta vão ter o seu próprio climograma, não é verdade? Então, aqui nós temos como exemplo a cidade de Singapura e logo depois a gente vê um outro climograma que já é um pouco diferente. Olha só. Nesse climograma aqui, a gente tem um perfil um pouco diferente. Observe que nos meses do meio do ano, a precipitação vai lá para baixo, praticamente zero, tá? Então, a gente pega todo esse trecho de maio, né, aliás, de abril até setembro, com praticamente nenhuma chuva, tá bom? Então, aqui você já tem um período de seca muito intensa no meio do ano, que provavelmente, né, pelo gráfico que está sendo informado aqui, provavelmente, como a temperatura acompanha essa queda, você observa que ao mesmo tempo que a precipitação cai, a temperatura também cai. Pelo fato disso estar sendo registrado no meio do ano, a gente pode dizer que possivelmente esse climograma representa um país do hemisfério sul, onde esse período do meio do ano é um período de inverno, tá bom? Ah, professor, como é que você conseguiu dizer que isso aí era do hemisfério sul? Porque no hemisfério norte, o inverno é no início e no final do ano, né? O oposto da gente. No hemisfério sul, o inverno é no meio do ano. Então, pelo fato da temperatura estar mais baixa no meio do ano, eu posso dizer que aqui é o inverno. Tudo bem? Então, eu já sei que é uma cidade do hemisfério sul. Agora, olhando o índice de precipitação, você observa que a temperatura ela se mantém entre 25 e 30 graus, né? A máxima dela deve bater ali uns 27, 28 graus no final do ano. E a precipitação ela vai acompanhar essa subida de temperatura nos meses de início e final do ano. Tá bom? Essa subida de temperatura, né, isso demonstra para a gente que a gente está provavelmente falando de algum clima tropical. Por que a gente está falando de um clima tropical? Porque é um clima que é muito úmido em determinadas épocas do ano, né, ou seja, no início e no final do ano, e que a temperatura vai acompanhar essa variação. Tá bom? Claro que existem diversos tipos de climas tropicais, né? Tropical de altitude, tropical litorâneo, tropical úmido, tropical continental, tem um monte. Mas a gente pode dizer de cara que isso aqui se trata de um clima tropical. Tá bom? Beleza, galera? Vamos seguir em frente, então? Show! Outra coisa que eu esqueci de falar. Essa variação de temperatura, que a gente chama de amplitude térmica, é o quanto a variação, quando a temperatura varia ao longo de um ano, tá? Quanto mais retinha for essa linha, menor vai ser a amplitude térmica desse local. Quanto mais sinuosa, maior vai ser essa amplitude térmica. Bom? Seguindo em frente aí, vamos falar especificamente de alguns climas, tá? Olha só que climograma interessante que a gente tem aqui para falar de Moscou, que é a capital da Rússia. Gente, preciso falar para vocês que a Rússia é um país extremamente frio, né? Enfim, isso é uma vantagem, inclusive, de guerra que eles têm. Mas eu não preciso dizer isso para vocês, né? Então, observe que nesse climograma as temperaturas são negativas em algumas épocas do ano. Sim, isso é possível. Se o climograma estiver retratando uma área de clima onde as temperaturas ficam negativas, naturalmente essa linha também vai ficar negativa. Tá? Agora, você observa que nessa cidade o índice de precipitação ele é muito baixo e que a temperatura mais elevada que eles têm, que é tipo 19 graus, está no meio do ano. Por quê? Porque como eles estão no hemisfério norte, o meio do ano é um mês que representa o verão. Tá? Então, é por isso que a temperatura mais alta fica no meio do ano. Quando a temperatura mais alta de um determinado local foi relativa ao meio do ano, é porque provavelmente esse local ele é um local do hemisfério norte. Tá bom? A gente observa que a precipitação ela não tem grandes variações, ela fica nesse
ela fica abaixo dos 100 milímetros ao longo do ano inteiro. Você vê que no ano todo, a cidade de Moscou ela produz 575 milímetros de chuva no ano inteiro. Isso aí corresponde somente ao verão aqui do Rio de Janeiro, praticamente. Durante o mês de verão do Rio de Janeiro, chove essa quantidade aqui em média. Ou seja, o que chove para a gente em 2, 3 meses, lá chove o ano inteiro. Então é um lugar que tem chuvas bem escassas, tá bom? E a gente observa que nos meses de inverno a temperatura pode bater aí os 9, 10 graus negativos, tá bom? Então, galera, mesmo sem... mesmo se eu não estivesse aqui dizendo que é a cidade de Moscou na Rússia, eu saberia que isso aqui é uma cidade do hemisfério norte e que fica bem próxima, bem possivelmente, bem próxima aos polos, pelas baixas de temperatura muito bruscas que esse local encontra, que esse local possui. Professor, mas aí a questão vai me perguntar o quê? A questão vai me perguntar de qual cidade é aquele climograma? Não. Tá? Existem algumas questões objetivas em que eles te dão um climograma e colocam lá nas opções de resposta a algumas cidades do mundo. Mas aí é uma coisa mais específica, não é comum de cair. E aí você tem que ter um mínimo conhecimento, né, do globo, né? Conhecer minimamente onde se localiza cada país no mapa. Não é difícil, porque geralmente eles vão usar países bem conhecidos, né? Eles não vão chegar para vocês e perguntar sobre países que poucas pessoas conhecem. Mas, no geral, não. No geral, como é que isso vai aparecer? Vai aparecer um climograma desse e embaixo vai ter as alternativas para você dizer qual é a cidade que corresponde àquele climograma. A cidade não, desculpa. É besteira. Qual é o clima que corresponde àquele climograma? Bom, esse clima aqui corresponde ao quê? Equatorial, subtropical, semiárido, desértico. E aí vocês vão ter que responder. Mais ou menos é assim que vai ser trabalhada essa questão, tá? Nas provas de vocês. Galera, beleza? Entendido aí o que é um climograma? A importância dele para o estudo dos climas? Quanta informação ele consegue trazer para você? Quanto mais tempo você perder analisando o climograma, quanto mais tempo você levar para analisar esse climograma, mais detalhes você vai encontrar e maiores são as informações que você vai conseguir ter para responder a sua questão. Tá? Uma coisa muito importante é que, cara, rabisque. Sabe? Você tem lá a sua prova, você tem lá o seu exercício, velho, pega o lápis, tá ligado? E marca. Qual é o mês que tem a maior temperatura? Vai aqui, ó, de maio até outubro. E vai marcando, sacou? E vai fazendo. Porque se você rabiscar, fica mais fácil para você enxergar, né, qual é o período de alta, qual é o período de baixa. Essa máxima de temperatura aqui é quanto? Traça uma linha para você ver, ó. Nossa, bem fotógrafo. Muito top. Deixa eu... Aqui. Traça uma linha para você ver qual é a máxima de temperatura que está atingindo. Lá, está um pouquinho acima do 18. Entendeu? Vai fazendo, vai rabiscando, a prova é sua, o exercício é seu, você tem direito de fazer isso. Tá bom? É muito importante, facilita bastante no auxílio da questão. Eu falo isso para todo mundo. E nem matemática. A matemática você rabisca uma prova inteira, né? Eu vejo as provas dos meus colegas de matemática, tudo rabiscado, a gente fazem conta até no cabeçalho. Aí eu pego a prova de geografia, às vezes tem um gráfico, o gráfico está ali, enfim. Uma questão de gráficos, horário, de geografia, comigo. Rabisca a sua prova, filho. Rabisca mesmo, para você poder ficar mais claro para você e você poder responder. Tá bom? Vamos lá. Falando dos climáticos. Quais são as climas que existem no nosso planeta? Tem aqui alguns, não muitos, né? Os meus principais, que são mais vistos aí, né? Nas questões de vestibular. Vamos falar primeiro do clima equatorial, que é o clima típico aqui da floresta amazônica, tá? O clima equatorial é aquele clima que vai ser típico em áreas próximas da linha do Equador. Uma coisa interessante do clima tropical é que a amplitude térmica dele é relativamente baixa, porque olha só, a máxima de temperatura que ele atinge, vamos olhar, próximo dos 30 graus. E a mínima que ele vai atingir vai estar aqui beirando os 20. Aqui, agora melhorou. Olha só. Então, aqui nós temos uma amplitude térmica aí de aproximadamente 8 graus. Né? Vamos botar ali aquela linha de cima dele está tendo 28. Vamos botar uma média. Essa amplitude térmica atual é uma amplitude térmica relativamente
baixa, tá? A temperatura varia bem pouco ao longo do ano, ok? E a gente observa aqui também que as chuvas também são bem distribuídas ao longo do ano inteiro. Praticamente todos os meses, aí 150 milímetros de chuva, tá bom? Então a gente pode colocar aí que num ano, esse local tem em média 1.400, 1.500 milímetros de chuva por ano, já é o triplo do que a Rússia tem. E é o que acontece exatamente lá no clima, nas áreas próximas do Equador. Quem já teve a oportunidade de ir para o norte do Brasil, né, para a região norte, ou para uma área próxima da floresta amazônica, vai perceber que a umidade relativa do ar é altíssima. Tá? Então, assim, você vai ter temperaturas de 28 graus, mas com umidade relativa do ar de 95% a 98%. Eu já tive a oportunidade de visitar a cidade de Manaus e, assim, 20 ou 30 graus em Manaus equivale a 40 graus aqui no Rio. Porque como a umidade é muito alta, a sensação térmica é muito maior. Então, enquanto aqui no Rio você está batendo 35 graus, uma sensação térmica de 38, lá no norte você está batendo 35 graus, uma sensação térmica de 42, 43. Por conta da alta, né, o alto índice de umidade lá. Tá bom? Isso é muito comum para a galera que vai falar. Você fica suando na rua, né, como se estivesse fazendo exercício, você só está lutando. É muito calor. Tá bom? Parece a sensação que dá é que você está dando uma estufa, você está dando de um forno. Então, isso acontece por conta da umidade elevada provocada por precipitações na região. No caso do Brasil, ainda tem a floresta amazônica, que vai liberar mais umidade ainda, tá? Vai ser algo mais um índice de precipitação maior ainda. Tá bom? E você percebe nos períodos de baixa temperatura, a temperatura não fica tanto 20 graus. 20 graus é uma temperatura considerada mediana alta. Tá? Você já está numa transição para aumento de temperatura quando você chega a 20 graus. Ok? É difícil falar isso para a gente que mora aqui no Rio. Porque a gente mora aqui no Rio 20 graus, a gente já está pegando todos os casacos. Você está na casa, está pegando aquele edredom do guarda-roupa para poder utilizar. Mas 20 graus não é nada. Em geral, não significa que o clima vai. Isso é uma pegadinha muito importante também tem que ser. Muita gente acha que questão do programa, que 20 graus, fala assim, não, mas aqui a temperatura é 20 graus, é muito baixa. Vou colocar o clima subtropical. Galera, não é. Não é. Você pode considerar uma temperatura muito baixa quando ela está abaixo dos 15 graus, 14, 13, 10. Aí sim você já começa a entrar numa temperatura fria. Tá? Mas 20 graus não é temperatura fria, pelo amor de Deus. Vamos tirar nosso espírito do lado, deixar os moradores do estado do Rio de Janeiro de lado, beleza? E vamos focar aqui no estudo da matéria. Galera, o próximo programa que a gente vai tratar aí é o clima tropical, o famoso clima tropical. Tem uma característica principal aqui, ó. A variação de pluviosidade ao longo do ano. Observa aqui, ó, vou traçar uma linha. Olha como que no meio do ano essa precipitação é baixa. E no início e no final a precipitação é bem elevada, quase 200 milímetros de chuva por ano. A temperatura ela vai acompanhar, tá bom? Olha aqui. A mínima que esse clima atinge é ali, ó, perto dos 20 graus durante os meses do meio do ano. E a máxima já chega aqui, ó, nos 28, 30 graus. Tá bom? Observe o seguinte. Como eu disse para vocês, existem vários climas tropicais diferentes. Isso aqui é um clima, é o basicão do clima tropical. Tá? Se for pegar o tropical da cidade do Rio de Janeiro, ele vai estar bem diferente disso aí. Okay? Daqui provavelmente já está numa área de clima tropical mais de altitude, temperaturas um pouco mais baixas, né? O caso, por exemplo, de Petrópolis, Teresópolis, etc. São cidades que ficam em climas tropicais, só que ficam numa área elevada, por isso acabam tendo uma maior precipitação e uma menor temperatura. Então, aqui no clima tropical, você consegue ver esse desenho clássico aqui, esse desenho aqui, ó, típico das áreas de clima tropical, que no meio do ano a precipitação vai lá para baixo, depois ela sobe novamente. Então, beleza? E a temperatura vai acompanhar essa mudança.
A temperatura sempre vai permanecer acima dos 20 graus. Se elevar, ela nunca vai ficar abaixo disso o suficiente. Tá bom? Um outro clima que a gente vai falar é o monçom, né? O clima de monções Índia. Eu falei para vocês na aula passada sobre esse clima de monções, na verdade. Existem monções de inverno e as monções de verão. Olha que interessante. Monções de inverno, lembrando que a Índia está no hemisfério norte, por isso o inverno é no final do ano. Monções de inverno, precipitação baixíssima, ok? No início e no final do ano. Período de seca total na Índia. Temperatura vai se manter constante ao longo do ano inteiro, praticamente. 25 e 30 graus, vai mudar muito pouco. Tá? Vamos olhar aqui a temperatura. Ó. A mínima que a temperatura coloca está aqui, ó, um pouco abaixo dos 25 e 30, um pouco acima dos 30, 32. Então, a variação de temperatura e amplitude térmica é bem baixa. O grande destaque está aqui, ó, nas monções de verão. Olha isso, gente. São 700 milímetros de chuva somente no mês de julho. Entendeu? É mais do que a chuva inteira de Moscou em um único mês. Tá? E você pega os meses subsequentes, né, os meses seguintes e os meses que passaram, né, junho, julho, agosto, setembro, são 4 meses em que a chuva praticamente não para. Tá? Não para. Nesse clima específico, esse tipo climático é um clima que só acontece naquela região. É algo típico, é algo típico daquela área específica. Então, a gente pode dizer que nesse climograma aqui, nós temos chuvas abundantes, né? Ou seja, um volume de chuvas muito, muito grande, porém, extremamente mal distribuídas, ok? As chuvas nesse clima monçônico são chuvas que são muito mal distribuídas ao longo do ano. Beleza? Tudo bem? Boa? Então, vamos lá. Clima temperado. O clima temperado é interessante, porque o clima temperado ele tem como característica as estações do ano beneficiadas. O ano, inverno, verão, dá para você ver direitinho a passagem dessas estações ao longo do ano. O clima temperado, são aquelas são aquelas áreas que geralmente a porção central da Europa, o norte dos Estados Unidos, o norte dos Estados Unidos, né? Então, são aquelas áreas que já estão próximas do clima polar, próximas das polares, mas que ainda estão um pouquinho abaixo. Então, elas ainda não vão ter características típicas de áreas polares, tá? Então, vamos lá. Significante falando dos dois tipos de clima temperado que a sua apostila coloca aqui para você. Primeiramente, o clima temperado oceânico, ou seja, de áreas que ficam próximas de oceanos. Os países europeus têm geralmente uma ligação com o oceano, eles vão apresentar esse tipo de clima aqui. Você observa que a maior temperatura que esse clima atinge é o quê? 15 graus. E a menor chega aqui, ó, nos 5 graus. Então, aí sim a gente tem um clima frio, tá? Um clima temperado já mais frio. E as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano inteiro. O volume de precipitação ele não varia muito. O que vai variar é a temperatura aqui no meio do ano, mais uma vez, como eu falei, hemisfério norte, meio do verão, então por isso a temperatura vai subir. E aqui a gente chega no clima temperado continental, né? As áreas que já ficam mais distantes do oceano, e aí a gente vê, meu amigo, olha a temperatura mínima que ele chega. Menos 20 graus Celsius. E a máxima beirando ali. E a máxima vai estar aqui beirando seus 15, risco dizer aqui 18 graus. Tá bom? 19, 18 graus. Então, primeira coisa, amplitude térmica enorme, gigante, né? Porque você tem uma amplitude térmica de quase 40 graus de temperatura ao longo do ano. Em determinada época do ano está menos 20, e em outra época do ano está 20 graus positivo, então são 40 graus de variação térmica. Você tem umas chuvas concentradas nos meses de verão, onde a temperatura é mais alta, então, consequentemente, a evaporação também vai ser mais alta, e por isso você vai ter uma quantidade de chuvas bem distribuídas ao longo, né, desse período de verão. E por que isso não vai acontecer no clima temperado oceânico? Porque quando você está perto do oceano, a umidade já está ali presente o ano inteiro.
Entende? Então, por isso que as chuvas são bem distribuídas. Já quando você está mais para dentro do continente, mais distante do oceano, você tem esses períodos onde a temperatura é mais elevada, vão ser justamente os períodos em que você vai ter essa maior evaporação de água e, consequentemente, uma maior precipitação. Tá bom? Então, no clima temperado continental, você tem essas características: grande amplitude térmica, né, e chuvas concentradas nos meses de verão, que aqui corresponde, no caso, ao meio do ano. Tá bom? Beleza? Falando de outro clima, o clima árido ou desértico, né, como é chamado. Esse clima tem uma característica interessante, que é o quê? A quase ausência de chuvas ao longo de todo o ano. Olha aqui. A maior precipitação não chega nem a 100 milímetros. A maior precipitação do ano aí que se encontra deve estar batendo aí seus 70 milímetros, por aí. 80 milímetros. Tá bom? Então, é um local onde você tem a completa ausência de chuva ao longo do ano inteiro. Praticamente não chove em áreas de climas desérticos, tá? Agora, uma coisa interessante é que você vê uma amplitude térmica bem elevada. Você tem a maior temperatura aqui beirando dos 30 graus e a menor temperatura aqui chegando perto dos 12 graus, mais ou menos. Então, você tem uma variação térmica aí de 18 graus, uma amplitude térmica muito grande. Além disso, o clima desértico tem uma grande amplitude térmica diária. Quem nunca ouviu falar que no deserto você morre ou de calor ou morre de frio? Por quê? Porque durante o dia você tem temperaturas muito, muito altas, acima dos 40 graus, e durante a noite você tem temperaturas muito, muito baixas, beirando as temperaturas negativas. Então, por que isso acontece? Porque ali, geralmente, são centros de alta pressão atmosférica que vão dispersar o ar muito facilmente. Mesmo que durante o dia você tenha uma massa de calor muito forte, ao longo da noite esse calor vai embora e aí já entra uma massa de ar frio, sabe? O deserto ele não tem uma barreira física para impedir a circulação das massas de ar por montanha, não é nada disso. São só aqueles montes de areia, né, que vão estar desviando a direção que essas massas já vão seguir. Bom, então, assim, o Brasil tem clima desértico? Não tem. O Brasil tem clima semiárido, que é parecido, mas só que nos meses de início do ano você tem uma precipitação um pouco maior e a amplitude térmica no clima semiárido é um pouco menor. Tá? Então, isso se diferencia. O clima árido e o semiárido. Okay? O Brasil não possui climas desse tipo, especificamente, que está aqui, somente o clima semiárido no centro nordeste. Tá bom? Então, cara, seguindo em frente, né, depois de falar do clima desértico, a América do Sul, esse clima vai estar presente no Chile, próximo da região conhecida como deserto da Atacama, tá? E vamos embora, vamos seguir em frente. Bom, saímos do clima desértico, chegamos no clima polar, que é praticamente a mesma coisa. Tá? Ah, professor, como assim? Ué, olha aqui, deixa eu mostrar que é praticamente a mesma coisa. Olha só, precipitação muito baixa. Amplitude térmica elevada. A maior temperatura que ele atinge é 5 graus Celsius e a menor 25, ou seja, 20 graus de amplitude térmica. Isso não são as mesmas características do clima desértico? Sim, só que é como se você pegasse esse climograma e virasse de cabeça para baixo. Ao invés dessa grande amplitude térmica estar para cima, ela está para baixo. Porque nas áreas de clima polar, são áreas que você tem uma temperatura muito baixa, são as menores temperaturas do mundo. Bom, então aqui, nessa condição que esse climograma está mostrando, chega a ser difícil a sobrevivência humana, tá? Nessa condição que o clima polar está apresentando, chega a ser uma condição de sobrevivência complicada, tudo bem? Já é difícil de viver ali. É o extremo norte da Europa, o norte do Canadá, né? E as regiões polares. São poucas pessoas que vão viver nessas áreas, tudo bem? Belezinha? Seguindo em frente aí, ó, falei dele, ele apareceu. Cadê ele aqui? Vamos lá. O clima semiárido, tá? O clima semiárido é o clima que é típico do sertão nordestino. Observe aqui, ó. A maior temperatura que ele atinge é 30 graus e a menor é 25. Então, variação térmica baixa.
5 graus apenas de variação térmica. Como eu falei, uma amplitude térmica bem menor do que a amplitude térmica do deserto. E a maior precipitação que ele atinge é 50 milímetros. Só que esses 50 milímetros só vão ser atingidos em um mês específico, né? Faz a linha torta, esses 50 milímetros só vão ser atingidos em um mês específico. Você vai ter precipitação concentrada nos meses de março, abril, junho e julho. Ou seja, são pequenos períodos onde você tem uma precipitação um pouco mais elevada. Ele já é diferente do clima desértico, que não tem precipitação ao longo do ano inteiro. E além do mais, no caso do Nordeste, esse clima aqui, ele é causado por uma barreira física, né? Pelo planta do clima, que pede a passagem da materialidade do oceano. O clima desértico é uma característica que não é feita por conta de barreiras físicas. É por conta mesmo de uma sistema que existe naquela região. Tá bom? Então, aí o clima semiárido. Ah, professor, o climograma esse climograma está um pouco diferente, está manipulado. Não. Galera, dependendo do produtor desses climogramas, né, quem vai produzir esse climograma, ele pode ter alguns desenhos diferentes. Tá? Então, cara, isso não é uma regra, não existe um padrão aí para você criar um climograma. Eu já vi climogramas feitos de formas completamente incomuns, tá? E que apareceram algumas provas, mas no geral eles dizem a mesma coisa. Tá bom? Beleza? Galera, acho que a nossa aulinha terminou, né? Chegamos aí ao final da nossa aula. Eu peço para que vocês façam a leitura desses boxes aí, que tem coisas interessantes, né? Que são algumas datas, algumas coisas que são a matéria. Que vocês façam esses conceitos contextualizados, tá bom? E que vocês assistam as nossas aulas ao vivo, que estão lá todos os dias da semana. Tem aula aí de alguma matéria para você ter suas dúvidas e ter algum reforço desse conteúdo que eu acabei de passar. Tá bom? Então, galera, beijo, abraço e até a próxima.